A Torá, nosso texto sagrado, que nos inspira com seus ensinamentos, que nos orienta, de alguma maneira, com seus conselhos, tem 5 livros. Agora a gente está terminando quase todo o rolo da Torá, para depois se abrir para uma nova leitura, e estamos lendo do livro chamado em hebraico Dvarim. Dvarim significa palavras. A tradução desse livro de Dvarim é o Deuteronômio, porque seriam as segundas palavras de Moshe. Palavras para serem lembradas, palavras para serem recordadas, palavras para serem aprendidas. Palavras que a gente talvez já escutou e não deu bola, não prestou atenção, então aqui uma segunda chance. Estamos no mês de Elul. É o mês que precede Rosh Hashanah. Tem uma técnica de interpretação da nossa tradição que atribui para cada letra do nosso alfabeto, do alfabeto hebraico, um valor numérico. Assim, o valor numérico do nome do mês, Elul, é 67, que corresponde exatamente ao valor numérico de uma outra palavra em hebraico, que é Binah. Binah é sabedoria. Porque esse mês de Elul intenciona que a gente tenha um equilíbrio, nos preparando para o Rosh Hashanah, que busque a sabedoria para harmonizar nossos votos, desejos e reparar nossos equívocos. Então temos palavras e sabedoria. Pensem, sintam, recordem quais são as palavras de sabedoria que cada um já ouviu, que cada um já escutou, que cada um já aprendeu. Quais são as palavras de sabedoria que tocam o coração, que mobilizam o pensamento, que nutrem nossa alma? Palavras de sabedoria, não necessariamente de informação adquirida por tantas e tantas maneiras, mas de sabedoria. Quais são essas palavras de sabedoria? Pensem, sintam. Muitas vezes, para a gente resgatar as palavras de sabedoria que brotam em nosso coração, que estão em nossa mente, é necessário, à exceção de um choro justificado de criança, uma pausa de silêncio. O choro da criança é justificado. O excesso de barulho adulto não é necessariamente justificável. Porque com esse excesso de barulho, massacramos aquelas palavras de sabedoria que podem brotar dentro de cada um de nós. Silêncio. Silêncio é um resgate dos ensinamentos. Silêncio não é oposição às palavras, senão aqui eu estaria num grande, enorme paradoxo, falando, usando palavras para explicar a importância do silêncio. Ainda que o paradoxo faça parte da vida, não é paradoxal falar sobre o silêncio, porque o silêncio não é necessariamente contrário às palavras. Inclusive, sem palavras, a gente não tem a pausa que nos permite cultivar o silêncio. Silêncio é o cultivo de cada palavra que a gente escuta, de cada som que a gente percebe, de cada roscar de pele, no carinho, no afeto, no afago, que traz uma mensagem, da troca do olhar que comunica e informa. Silêncio é lapidar
e cultivar as palavras. É permitir que elas entrem dentro de nós e semeiem nosso coração. O silêncio é a oposição à ditadura das respostas. Somos cobrados, responda, diga, fale. E às vezes tudo de modo tão imediato que não há um pensar prévio. Não há um pausar, uma reflexão que antecede aquilo que vai ser dito. E aí depois tem mal-entendido, má compreensão, brigas, conflitos que vão se avolumando e crescendo e se intensificando. O silêncio é a sabedoria que cria um anteparo à ditadura das respostas que são impostas. O silêncio é a pausa necessária para que nossas convicções não virem certezas que se tornam em dogmas impostos aos outros. O silêncio é para escutar melhor. Às vezes, quando a gente quer enxergar melhor e resgatar uma imagem, fechamos nossos olhos. Fechar os ouvidos é mais difícil, que teria que colocar a mão aqui. Mas esse silêncio é o cuidado para sentir de modo mais perceptivo, para calibrar o excesso de palavras. Palavras que vêm de tantos meios e tantas maneiras e que nós acabamos duplicando. Quantos diálogos se tornam monólogos entre duas pessoas? Quantas conversas sociais se tornam inócuas? Porque cada um quer contar o que lhe interessa, sem ter interesse no que interessa aquele que é o interlocutor. Nessa poluição de palavras, muitas vezes os vínculos são como fios descascados. Parece que tudo dá choque. Tudo dá choque. O silêncio isola os choques. Como um fio descascado precisa de um isolante, nossas comunicações também requerem, frequentemente, algo para isolar e para que não haja um choque que machuque, que danifique e que fira. O silêncio é uma maneira também de atenuar o gatilho das emoções. Quantas vezes a gente escuta alguma coisa e isso mexe com alguma emoção interna que talvez nem tenhamos consciência imediata, e isso dá um gatilho, um estopim, e a gente reage de modo bruto, agressivo e aniquilador ao sentimento alheio. O silêncio tenta atenuar esse gatilho das emoções. O silêncio traz ainda a capacidade de nos alavancar para observar. Em silêncio, observamos. A observação não é isenção de atuação. A observação permite que a atuação seja consistente, sólida e precisa e não seja levado, nossas ações não sejam levadas para baixo, para uma armadilha e se tornam inefetivas. Observar é saber atuar com precisão e com consistência. O silêncio que observa, e é um trocadilho proposital de palavras, evita o absurdo. Absurdo é quando nos tornamos surdos. Surdos não pela incapacidade de escutar, não pelo comprometimento auditivo, mas pelo comprometimento emocional e afetivo espiritual. O silêncio evita, ou menos intenciona evitar,
que sejamos surdos e que, portanto, venhamos a cometer absurdos. O silêncio é como daqui a pouco a gente vai recitar no Oseh Shalom. Damos alguns passinhos para trás para perceber, observar e, desse modo, atuar com consistência e firmeza. A Parashá, concluindo dessa semana, abre com uma frase: Shoftim veshotrim titen lecha. Os juízes e policiais fará ou dará para você. Juízes, policiais, não são instituídos pela sociedade. Por que está dito lecha para você? Porque através do silêncio, também somos, em primeiro lugar, juízes de nós próprios. Na pressa, no acelerar, muitas vezes somos injustos juízes dos outros, julgadores dos outros. Julgue você, inicialmente, e se policie. Policie você. Policie suas palavras. Policie através do silêncio, para que o julgamento comece de modo íntegro, consigo próprio. E que assim seja, nesse trilhar para Rosh Hashanah e depois Yom Kippur, que sejamos capazes de aprimorar nosso julgamento e que venhamos a cultivar a essência da vida, a palavra a ser genuinamente escutada pelo silêncio que cultivamos. Shabbat Shalom.